Chegamos a Córdoba, simplesmente a cidade mais povoada do mundo nos anos 1000, na época muçulmana. Tem origem romana, depois visigótica. Lá pelos anos 1000 explodiu com a tomada da cidade pelos árabes, os mouros, que deram essa impulsionada, e a construção desta mesquita aqui estamos. Vamos fazer um tour guiado. A mesquita é Mesquita Catedral. Ela é igualzinha à mesquita, que era tão imponente que deixaram como nome mesquita, chama Mesquita Catedral, porque atualmente é católica. Com essa torre aqui na frente, vamos fazer um tour guiado. Tem sítio arqueológico, inúmeros palácios, pontes, tem muita história aqui em Córdoba. Eras mi ángel de la guarda, sobrevolando mis horas bajas. Eras la música del alba. Começando o tour aqui na Mesquita, em Córdoba. O contexto histórico daqui de Córdoba é o seguinte: era visigodo, lá pelos anos de 700 e alguma coisa, os mouros ocuparam aqui e fizeram um emirado independente, não era independente, não era dependente lá de Damasco. Aqui, e aí construiu o primeiro assentamento em Córdoba. A primeira ocupação muçulmana na Península Ibérica foi em Córdoba, por isso que ficou tão gigante. E depois eles conquistaram a Península Ibérica inteira. Aqui a mesquita seria a principal mesquita muçulmana que impulsionou Córdoba. Começou aqui. Não parece, né? Mas o prédio de fora, ele parece muito menor do que o prédio aqui dentro. O prédio aqui dentro é gigantesco, né? Esses arcos todos eram abertos. Se você olhar, aqui viraram capelas funerárias, foram fechadas pelo cristianismo, mas eram arcos abertos para a parte externa, para iluminar. Você vê que está escurinho aqui, né? Para iluminar dentro da mesquita. Vai lá no fundo, ó. E por que é assim? Porque anteriormente esses visigodos eram cristãos, então eles tinham vários prédios cristãos que, quando chegaram aqui os muçulmanos, eles unificaram os prédios e criaram então, por parte de fora, eles não fizeram assim uma coisa gigantesca. Por parte de fora, na verdade, parece pequeno, mas aqui dentro, como é uma integração de prédios visigodos cristãos, ficou essa coisa enorme, profunda, que tem aqui na Mesquita Catedral de Córdoba. As colunas contam um pouco da história da mesquita. Se olhar, essa aqui, helicoidal, é romana, que foi aproveitada pelos visigodos. Essa aqui já é visigoda, essa reta em granito. E as de mármore são as muçulmanas. Então, e esses arcos assim duplos são visigodos, ou seja, todos esses arcos foram aproveitados dos prédios visigodos pelos muçulmanos, e tudo que é muçulmano foi aproveitado pela era cristã. Então, pelas colunas você vê que tem romano, visigodo, muçulmano e algumas cristãs aqui espalhadas. Conta um pouco da história desse prédio da mesquita. Essa mesquita foi um desafio para os muçulmanos. Eles fizeram a primeira ocupação na Península Ibérica aqui, e eles tiveram que assimilar, por necessidade, muito da cultura visigótica que aqui eles ocuparam, que também já tinha aproveitado da romana, e algumas cristãs, porque os visigóticos eram cristãos. Isso, assim, para o Alcorão era um pouco complicado você assimilar novas culturas, mas isso também ajudou a modificar um pouco a forma de pensar dos muçulmanos. Então essa mesquita tem essa origem, e depois da toda a Península Ibérica, essa forma de pensar um pouco mais diferente, um pouco mais complacente, também foi feita em outras mesquitas. A primeira mesquita fundada aqui, ligada a Damasco, terminava aqui. Aqui era um muro e aqui era como se fosse o altar da mesquita para eles. Só que foi a primeira ocupação na Península Ibérica, e isso atraiu muita gente lá do Oriente Médio para cá, e a cidade explodiu em tamanho. Se autoproclamou o califa daqui, criou um califado independente lá de Damasco, e isso atraiu mais gente ainda, por isso que explodiu Córdoba. Essa transição dentro da mesquita mostra justamente quando o califado foi criado. Você vê que aqui ainda era emirado, aí
crescendo muito, muita gente, teve que fazer uma nova ampliação. Então foi criado esse arco e essa nova parte. Você vê que os desenhos são mais ou menos iguais, né, de cores. Mas você vê o nível de detalhe desse, que era uma época de emirado, mais pobre, e esse aqui já que virou califado, todo trabalhadinho, tudo bem feitinho, respeitando as cores. Mas aí eu tinha que mostrar que um califado, né? Um califado já era independente dos emirados, então eles fizeram uma coisa muito mais trabalhada, com muito mais gasto de dinheiro, até porque tinha dinheiro, porque a população aqui foi gigante. Dentro dessa mesquita já chegava a caber 5 mil pessoas só aqui dentro, rezando com o Alcorão. Então aqui mostra justamente a transição dos emirados para o califado. Confundir um pouco mais a coisa, em 1276 foi tomado pelos cristãos de volta na era da Reconquista. Só que aí tinha um problemaço, porque o altar muçulmano estava orientado para lá, que é um sul que já é incorreto, porque Meca está para lá. Mas, aproveitando os prédios, tiveram que botar para cá. Botar o altar orientado, a igreja orientada para o sol. Então, fizeram de lado aqui, por isso que já não tem colunas aqui, ó. Já não tem colunas, fizeram aqui, simplesmente tinham gastado muito dinheiro, aproveitaram toda a estrutura, só orientaram canonicamente, corretamente. Então fizeram uma igreja para cá e um altar onde está aqui dentro, ó, lá no fundinho, ó. Era o altar com todos os temas muçulmanos e tudo. Aproveitaram só para fazer uma igreja, botaram dentro da mesquita, fizeram uma igreja de lado e não ao longo. Na época é o que deu para fazer, porque já não tinha dinheiro para construir tanta coisa. Aproveitaram tudo, assimilaram tudo. Tanto é que está aqui até hoje assim. Observou o chão? Olha aqui, ó. Como é que muda completamente. Aqui, nessa grande parede, era um grande muro, não é? E aí, quando ele funda o califado independente, o que aconteceu? Foi proclamado antes um califado no norte da África, então ele teve que se proclamar califado também para poder rivalizar, que senão o califado do norte da África invadiu daqui. Então ficou o califado de um lado e o califado do outro lado, assim, na saída do mar Mediterrâneo. Então ele ampliou, quase que dobrou para cá, ó. Depois derrubou o muro, quase que ampliou para mostrar que o califado era fortão. Ele fez a maior mesquita de todas na época, para mostrar para o califado da África que aqui não dava para se meter com aqui não, que aqui a coisa era grande. Então ele quase que dobrou, sem a menor necessidade na época. Por isso que ficou essa área gigantesca do lado de cá, quase que o dobro do tamanho da mesquita, agora para o lado que já não dava para crescer mais para trás. Como é que a coisa no final é muito mais política do que religiosa. Granada foi o último reino muçulmano que teve aqui lá nos 1400, que se manteve aqui na Península Ibérica. E ele fazia rivalidade com aqui. Granada era forte militarmente. Então eles não modificaram muito essa mesquita, por isso que ela é muito assim muçulmana ainda, apesar de ter sido cristã por 300 anos. Eles não modificaram muito com medo de ofender o reino de Granada e ter uma reocupação aqui. Então, mesmo sendo cristã, tirando aquele fundinho lá onde fizeram capelas e essas pequenas modificações, ela ficou essencialmente muçulmana, apesar de ser um templo cristão. Por isso que é a razão. Você vê que a coisa é muito política. Depois, em 1500, quando caiu Granada, aí eles modificaram mais, com temas ainda mais cristãos, mas já ficou aquela coisa acomodada, já ficou com esses temas mais muçulmanos do que cristão, apesar de ser católica. No ano de 1500, com a descoberta das Américas e um influxo gigantesco de ouros e produtos da América, o cristianismo bateu também com a queda de Granada. Uma coisa ligada com a outra, né? Cheio do dinheiro. E aí eles abriram a porteira e aí construíram realmente temas fortemente, fizeram realmente uma igreja católica, apesar das colunas ainda serem da era muçulmana. A conclusão é que essa mesquita catedral, não é à toa.
Ou seja, ela veio absorvendo desde a sua criação na era visigótica ou da mesquita, que quando unificaram os prédios, ela foi mantendo todo o seu passado interno e acabou gerando esse amálgama, essa fusão de várias culturas e arquiteturas diferentes, que fez dessa mesquita catedral um dos prédios de maior mistura de religiões e culturas mantidas por questões políticas, mas que se mantiveram aqui até hoje para o nosso deleite de apreciar um detalhezinho pequeno de várias civilizações. Eras mi ángel de la guarda, sobrevolando. Agora a gente vai para o segundo tour que tem no bairro judeu de Córdoba. A gente fez Sevilha, agora o bairro judeu. La lluvia cuando estalla, sálvame, no me dejes. Diferente de outras juderias de outras cidades, essa aqui era muito tolerante. Lá pelos 1400, que era bem católico, como os judeus emprestavam dinheiro, havia uma boa convivência. Então não chegou a ser como um gueto, como lá em Sevilha, fechadinha e tal. Essa aqui era mais aberta, tinha advogados, eles conviviam muito bem nessa juderia aqui, o que é diferente das outras da Península Ibérica. Agora a gente vai na sinagoga. A sinagoga é pequena, porque o bairro judeu tinha poucos judeus. Então ela é pequena, tem uma filinha aqui para entrar, para olhar lá dentro. Siempre es igual, siempre mi ángel de la guarda, sobrevolando mis horas bajas, eras la música del alba, la A importância dessa sinagoga. A sinagoga foi as únicas que sobreviveram depois de tantos povos diferentes, de religiões diferentes. Essa ainda permaneceu, essa e a de Toledo. Parece que tem mais uma também, mais medieval, pequenininha, mas por isso que é tão importante essa sinagoga aqui, porque é uma prova viva dos judeus aqui. Alguma coisa deles ainda está preservada. Esse judeu importante que tem até aqui na estátua é o Moisés. É Moisés o nome dele. Ele era um médico judeu, mas que atendia toda a realeza e toda a população. Foi um dos precursores, apesar de ser médico, ele era como se fosse psicólogo. Foi o primeiro a introduzir, se eu não me engano, no século XII isso. A introduzir conceitos a primeira coisa que ele perguntava: você come bem? Como é a sua relação com a sua família? Você é feliz? Esse tipo de conceito lá atrás, esse já era um visionário, esse Moisés, por isso a importância dele. Hoje em dia ele é considerado muito mais como um sábio, filósofo, do que como médico, mas tem essa representação importante aqui e atendia aqui, vivia nessa judaria. E uma lenda aqui com Moisés: se passar a mão no pé dele, volta a Córdoba, se passar na barba, cresce cabelo. Acho que eu vou dar uma passadinha na barba dele, que o meu aí, ó, já tá cheio de entrada. Eu acho que no livro, acho que fica mais sábio ou algo assim. Tá todo mundo passando a mão, quem me conhece sabe que eu não passo a mão em nada, porque todo mundo passa a mão, eu tenho nojo. Isso aqui é a capela de São Bartolomeu, mas uma capela cristã dentro da juderia é estranho, né? Na verdade, existiam muitos cristãos convertidos, ou seja, judeus que haviam se convertido para poder conviver, né? Mas eles, no fundo, eram judeus e faziam práticas lá dentro. Então, não investiram muito assim na capela. A capela, você vê que ela é mais assim, mas porque lá dentro tem várias partes, inclusive subterrâneas, pelo que eu entendi, que eles praticavam o judaísmo aí dentro. Por isso que existem algumas capelas cristãs aqui dentro. A gente vai entrar num pátio típico de Córdoba. As casas onde as pessoas moravam em comunidade. Hoje em dia chama Soco Municipal, é um mercado, mas na verdade era uma casa de uma família muito grande que tinha aqui e se segmentava. Vou mostrar um pouquinho disso aqui. Uma casa típica de Córdoba na época medieval,
se mantinha, tinha um fosso central, um pátio, era cercado, e a família, como a família ia crescendo, eles iam cada um ocupando um espacinho e aí vivendo numa comunidade com pátio central e água central. Eu brinquei com a Fabiola, mas é verdade, né? Isso aqui é a origem do tijucano. O tijucano vai ficando pertinho um do outro no Rio de Janeiro. Eles vão ficando. Já tiveram essa ideia da Tijuca há muito tempo. Mesmo sendo uma casa tipicamente espanhola, você vê a influência árabe. Um pátio central, colunas, arcos, uma árvore frutífera no meio, laranja, e uma fonte de água central. Isso é bem árabe e isso foi absorvido na cultura ibérica de forma geral. O muro original de Córdoba ficava aí dentro. Depois ela começou a crescer extramuro. Ficou o muro era uma estratégia de defesa, já não havia tanta guerra e aí ficou estrangulada. Aí começa a crescer extramuro e o muro passa a ser um problema, né? Porque como é que você vai ter acesso por uma porta só? Essa é uma das portas que foram criadas. Ou você destrói o muro ou você abre novas portas. Essa que chama Porta Nova não é à toa. É uma porta de acesso para a galera poder entrar e sair da cidade de Córdoba. Agora a última parte do passeio, a gente vai visitar o Alcácer, que eles chamam dos reis católicos aqui de Córdoba, dentro dessa muralha, os palácios do rei. Esse Alcácer, ele foi feito em 1300, mais ou menos, nessa época. O que aconteceu é que aquele califado da África se juntou com o de Granada, que ainda era muçulmana, e começou a se engraçar aqui pela Península Ibérica, que era cristã. Então o rei católico Afonso XI construiu esse Alcácer, murou e viveu dentro desse castelo, né? Castelo é um Alcácer, dentro desse palácio murado, e daqui organizou toda a contraofensiva contra essa invasão do califado da África e conseguiu removê-los depois de um certo tempo e depois lá em 1500 até derrubou, mais pra frente com outros reis católicos, derrubou até a parte muçulmana de Granada e unificou a Península Ibérica. Então ele tem uma importância militar muito grande aqui dentro. Vários vestígios arqueológicos que eles encontraram, os mosaicos romanos muito antigos daqui. Você vê que tem a Medusa representada nesse mosaico, aqui Galateia, mas o mais importante é aquele do cantinho lá. Vou mostrar o porquê. Medusa, deuses, semideuses, isso tudo da mitologia romana, greco-romana, se encontrava com certa facilidade nos mosaicos que existiam. Mas esse aqui do cantinho mostra diferente, mostra um ator cômico da época romana. E isso deu assim, vários vestígios históricos de como seria essa parte circense de show da época. Por exemplo, o pezinho dele, ó, essa botinha branca, essa botinha branca é que se usa até hoje. Então a origem já era romana dessa botinha branca para os atores cômicos da época. Então teve essa conexão. Então a maior importância dessa sala, desses vestígios que foram encontrados aqui no subsolo arqueológico do Alcácer, é essa aqui
do ator cômico romano. bajas, eras la música del alba, la lluvia cuando estalla. Sálvame, no me dejes caer en la tristeza de las noches. Diferente do faustoso Alcácer de Sevilha, esse aqui é um Alcácer mais um sítio arqueológico, mais um museu talvez. Ele tem mais importância porque ele foi feito lá no século XIII, no fim do século XIII, para conter lá. Então ele tem mais uma estrutura militar do que propriamente um Alcácer faustoso como lá de Sevilha. É mais um sítio arqueológico, principalmente romano, que está todo cheio de buracada. Por soñar despierta, por querer que no amanezca nunca. Tú me decías, cabeza loca. Esse pátio representa como a cultura islâmica foi absorvida pela cultura cristã depois do tempo. Isso aqui sempre foi cristão, esse palácio, esse Alcácer, foi construído de forma cristã. Mas o pátio tem as mesmas características, as fontes, nos mesmos locais, os quadrantes dos pátios muçulmanos. Sálvame, no me dejes caer en la tristeza de las noches en vela. Sálvame y yo siempre seré tu amiga más fiel que dentro te lleva. Sálvame. Vuela, vuela mariposa, vuela mariposa. Eras mi ángel de la guarda. Eras el eco de una voz lejana. Fechando o nosso tour e o nosso vídeo com esse jardim maravilhoso do Alcácer de Córdoba. Enquanto lá dentro estava tudo quebrado por causa do sítio arqueológico e tá tudo bagunçado, os jardins são maravilhosos. Os reis cristãos realmente tinham muito bom gosto. En la tristeza de las noches en vela. Sálvame y yo siempre seré tu amiga más fiel. Oh, seré la nieve. Diferente do Alcácer de Sevilha, esse aqui é muito menos faustoso, claro. Ele é mais um sítio arqueológico e as meninas estão aqui atrás fazendo caretinhas, que eu tenho certeza que elas já vieram com um risinho no rosto e aí com certeza estão atrás.